Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santo Antão do Deserto, o pai do monaquismo, pai da vida eremítica. É importante nós lembrarmos que o nome de Santo Antão, na verdade, é Santo Antônio. Santo Antão é uma forma que nós usamos aqui no Brasil, mais arcaica, até para nós não nos confundirmos com Santo Antônio de Lisboa, né? Que foi um franciscano lá da Idade Média, muito conhecido aqui no Brasil também. Mas Santo Antão viveu bem no início do cristianismo. Nasceu ali no ano de 250. E ele levou uma vida realmente de grande renúncia. Existe um livro de um escritor, já bastante antigo, que se chama Os Santos que Abalaram o Mundo. Então ali ele elenca alguns santos que tiveram impacto na cultura e no cristianismo. E o primeiro santo que ele elenca é Santo Antão. E ele denomina Santo Antão como o santo da renúncia. Porque de fato ele foi o primeiro que renunciou tudo e foi viver uma vida de total solidão. Mas na verdade não uma solidão, somente uma solidão humana, porque ele estava na presença de Deus. Santo Antão então ensinou para a igreja como é essa vida de renúncia para buscar verdadeiramente o reino dos céus, para seguir a nosso Senhor. A história de Santo Antão é muito bonita. Ele viveu muito tempo, viveu mais de 100 anos. Mas ele nasceu no Egito, vivia numa família abastada. Os pais tinham terrenos, tinham rebanhos. Mas quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos, os pais morreram e ele ficou para cuidar de uma irmã que ele tinha. E Santo Antão, nessa época, já tinha uma vida religiosa de piedade bastante intensa. E ele meditava sobre a vida dos santos, sobre aqueles que haviam renunciado, tudo para seguir nosso Senhor. Em um determinado dia, ele foi à missa, e enquanto o diácono lia o Evangelho, ele lia justamente aquela passagem do jovem rico, que Jesus dizia. O jovem perguntava, Senhor, o que preciso para alcançar o reino dos céus? Jesus diz, vai, vende teus bens e dá aos pobres, depois me segue e alcançarás o reino dos céus. E aí Santo Antão, ele tomou aquela palavra como se fosse para ele mesmo. E fez exatamente isso. Vendeu seus rebanhos, deixou sua irmã para ser cuidada, com outras pessoas, e foi viver uma vida de contemplação no deserto. Lá no deserto, ele viveu muitas realidades. São conhecidas as tentações de Santo Antão. Santo Antão foi muito tentado, mas venceu todas essas tentações. Na iconografia cristã existem várias pinturas que mostram como que Santo Antão sofreu. Mas no fim ele venceu por conta da sua fidelidade, seu amor a Cristo. Mas o que Santo Antão pode ensinar para nós nos tempos de hoje? É claro que uma vida assim hoje nos choca. Nós que temos uma vida social tão intensa, tão ativa, quando nós ouvimos dizer que alguém vendeu todas as suas coisas
que renunciou a tudo o que existe nesse mundo para seguir a Deus. Isso nos espanta, pode causar até um escândalo. Mas nós pensamos também, existem tantas coisas para serem feitas na igreja, tantas pessoas para serem ajudadas, né? Existem, por exemplo, tantas ordens que cuidam dos pobres, que cuidam dos doentes. Como é que uma pessoa vai renunciar a tudo isso e vai fazer algum bem para a igreja? Parece que é uma espécie de egoísmo da parte da pessoa, né? Querer buscar a sua própria santificação, mesmo renunciando a tudo, mas buscar a própria santificação. Mas aí nós temos que recordar que toda pessoa que busca a sua própria santificação, não busca a santificação para si mesmo, mas pelo mistério da comunhão dos santos, pelo mistério da comunhão que existe na igreja, a santidade de uma pessoa, ela afeta todo o corpo da igreja. Quando alguém que faz parte do corpo da igreja melhora, quando se aproxima mais de Deus, quando se torna verdadeiramente uma pessoa santa, toda a igreja ganha. E Santo Antão nos mostrou muito isso, porque ele mesmo afastado no deserto, teve um impacto muito grande na igreja na época. Inclusive ele foi um dos que ajudou Santo Atanásio, o grande, né, defensor da divindade de Cristo, a vencer a heresia do arianismo. Então Santo Antão, com a sua santidade no deserto, longe das pessoas, começou a atrair pessoas para ele. E ali a sua santidade teve um impacto nos acontecimentos da igreja daquele tempo. Então aí nós vemos como que a nossa própria vida, as nossas renúncias, a nossa busca sincera de oração, a nossa busca sincera de renunciar às coisas deste mundo por Deus, tem um impacto não somente na nossa vida, mas um impacto na vida de toda a igreja. Obviamente nenhum de nós vai viver uma vocação assim, de tanta austeridade. Mas nós podemos ter um espírito de renúncia. Nós precisamos nos lembrar daquilo que São Paulo nos ensina, que a figura desse mundo passa. E nós precisamos viver aqui como se não vivêssemos. Precisamos, né, ter esposo, esposa como se não tivéssemos. Filhos e filhas como se não tivéssemos. Por quê? Porque a figura desse mundo passa. Então temos que aprender com essas pessoas que tiveram coragem de aqui nessa terra renunciar a tudo, de espiritualmente fazer uma entrega a Deus. Não nos apegarmos aos bens deste mundo, que são bens efêmeros e passageiros. Porque no fim, só uma coisa permanecerá, é o nosso amor a Deus. Quando nós deixarmos este mundo, nenhum dos bens que nós conseguimos conquistar aqui, nada daquilo que nós construímos, vai permanecer. A única coisa que permanecerá é o amor de Deus. É por isso que São João da Cruz vai dizer que no entardecer dessa vida nós seremos julgados pelo amor. Ou seja, o amor é a essência desse renunciar a tudo neste mundo e buscar a nosso Senhor. Que Santo Antão interceda por nós, nesse tempo em que nós estamos vivendo, de tanta falta de fé, de tanta falta de amor a Deus, de tanta falta de caridade mesmo entre as pessoas, que o grande exemplo desse santo possa converter os nossos corações. Ele que no céu intercede por nós, que nos ajude. Aqui é nós realmente buscarmos aquilo que interessa na nossa vida. Mesmo diante dos nossos afazeres, mesmo diante dos nossos projetos, mesmo diante das nossas conquistas, que nós tenhamos o coração fundado naquilo que é o mais importante e naquilo que não nos será tirado. Como Jesus mesmo diz a Maria, né, naquela passagem de Marta e Maria. Marta, Marta, te ocupas com tantas coisas, uma só coisa é necessária. Santo Antão descobriu isso. Os santos todos descobriram isso. E nós também precisamos descobrir isso. Vamos amar ao nosso Senhor, que Santo Antão abade e interceda por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.